ou sem chuva, Jair Bolsonaro assume amanhã em Brasília o cargo que conquistou nas urnas em outubro. Vai ser o 38º presidente da República. Hoje, ele revisou o discurso de posse. A sede do governo de transição foi desativada hoje, depois de 2 meses funcionando neste prédio do Centro Cultural Banco do Brasil. O presidente eleito passou o dia na residência oficial do Torto. Pela manhã, o irmão dele disse que Bolsonaro estava preparando o discurso de posse e que toda a família está em Brasília. Tá tranquilo, toda a família, minha mãe tá aí de 91 anos, tá preparando o discurso dele agora, tá? Então tá normal, uma coisa simples, igual a casa de vocês, não tem mistério. Durante todo o dia, apoiadores fizeram homenagens em frente à residência do Torto. No fim da tarde, o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, se reuniu com Bolsonaro e disse que o discurso já foi revisado. Acabamos de revisar. Vai ser um discurso de muita fé no Brasil que vai mudar. Um dos primeiros atos do presidente Jair Bolsonaro deverá ser a edição de um decreto para facilitar a posse de armas de fogo, uma promessa de campanha. O texto está sendo elaborado pelo futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. De acordo com Onyx Lorenzoni, deverá ser editado já na quarta-feira, dia 2 de janeiro, trazendo 2 mudanças importantes no Estatuto do Desarmamento. O registro de posse passaria a ser permanente e a autorização para o registro ficaria mais simples. Hoje, a autorização é dada pela Polícia Federal, que pode aceitar ou não a justificativa do pedido. Na prática, Bolsonaro quer diminuir as exigências para a posse. Não está tratando do porte, a autorização para andar com a arma. Quais os critérios objetivos? Uma vez o cidadão fez lá o psicotécnico, fez o teste de habilidade de uso, fez o teste de conhecimento de legislação, ele não tem antecedentes criminais. Então, diante da lei, ele está apto, o que ele vai receber? A concessão da posse de arma para sua casa, para sua fazenda, para o seu sítio, ela passa a ser um direito do cidadão e não mais uma outorga discricionária do Estado. Ele está pronta para a cerimônia de posse, com a expectativa de receber até 500 mil de pessoas. O roteiro previsto para a posse começa pouco depois das 2 da tarde. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, e a mulher Michele sairão da residência do Torto em direção à esplanada dos ministérios. Na Catedral de Brasília se encontram com o vice-general Hamilton Mourão e sua esposa, Paula Mourão. Até 6 mil agentes farão a segurança, alguns deles à paisana, durante o percurso. Atiradores de elite ficarão posicionados no alto de prédios. Até mísseis antiaéreos, capazes de abater aviões, poderão ser usados. O espaço aéreo estará fechado num raio de 7 quilômetros. Os organizadores esperam um público entre 250 mil e 500 mil pessoas. Uma equipe de 46 policiais federais fará a segurança aproximada do presidente durante o trajeto. Da Catedral, às 2h45 da tarde, o presidente eleito e a mulher seguem de carro até a próxima parada, seguindo o roteiro ensaiado 2 vezes. O Gabinete de Segurança Institucional recomendou evitar o desfile em carro aberto, usar um blindado. Mas Bolsonaro prefere o tradicional Rolls-Royce presidencial. O que deve determinar essa escolha é o sol ou a chuva. Em seguida, Bolsonaro e Mourão sobem a rampa do Congresso e vão para o plenário da Câmara. É aqui que Bolsonaro assumirá oficialmente o cargo de presidente da República. Em seguida, fará um discurso. Na saída do Congresso, o já presidente Jair Bolsonaro passa a tropa em revista. Às 4h25 da tarde está prevista a chegada de Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Em seguida, Bolsonaro e o vice sobem a rampa do Planalto. Michel Temer entrega a faixa presidencial e o novo presidente faz um segundo discurso, desta vez para o público, na Praça dos Três Poderes. O último compromisso do dia é um coquetel no Palácio do Itamaraty. 11 chefes de Estado e de governo estarão na cerimônia. Entre os confirmados estão o presidente da Bolívia, Evo Morales, do Uruguai, Tabaré Vázquez, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ano passado está sendo julgado no Supremo porque o presidente incluiu condenados por corrupção. Foi uma semana de idas e vindas. O presidente Michel Temer primeiro havia decidido não conceder o indulto, mas depois de um apelo da Defensoria Pública da União, que alegou a necessidade de se combater a superlotação dos presídios, resolveu reavaliar a questão. Ouviu assessores e ministros, refletiu por alguns dias e agora, a poucas horas de deixar o governo, a decisão final. Temer desistiu de assinar o decreto de indulto de Natal este ano.
É a primeira vez desde o fim da ditadura militar que um presidente da República não concede o indulto de Natal no fim do ano. O decreto que permite ao presidente perdoar crimes de pessoas que estão na cadeia está previsto na Constituição. Em 2017, o indulto de Natal de Michel Temer foi suspenso por uma liminar da então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, depois de ser contestado pela Procuradoria-Geral da República, que viu risco de condenados na Operação Lava Jato serem liberados pelo decreto. O decreto de Temer estabelecia que quem tivesse cumprido 1/5 da pena em caso de crimes sem violência ou grave ameaça no dia 25 de dezembro de 2017 poderia receber o perdão, sem limite máximo de pena para concessão. O indulto incluiria até condenados por corrupção. O caso foi relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que em março deste ano liberou parcialmente o indulto de 2017, mas com novas regras. Poderiam sair da cadeia apenas os presos que cometeram crimes sem grave ameaça ou violência e que cumpriram 1/3 da pena. A condenação não poderia ser superior a 8 anos de prisão. E foram excluídos os chamados crimes do colarinho branco, como corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. No fim de novembro, o plenário do Supremo analisou o caso. O placar estava em 6-2 pela manutenção do decreto de indulto, mas o ministro Luiz Fux pediu vista e o julgamento foi interrompido.